Olá, eu sou Marcelo Gomes e continuarei abordando o tema emergências cardiológicas. Nós já conversamos anteriormente sobre o suporte básico de vida, caracterizado pelas etapas C, A, B, D, e agora nós finalizaremos o suporte básico de vida e iniciaremos o suporte avançado de vida. Mas nesta transição, nós iremos falar um pouquinho mais sobre o desfibrilador. A utilização do desfibrilador está indicada, visando reconhecer o tipo de parada cardiorrespiratória. Nós já sabemos que o desfibrilador ele está indicado na fibrilação ventricular ou na taquicardia ventricular sem pulso. No protocolo atual, a utilização das cargas sempre será em torno da carga mais alta disponível no aparelho, quer seja bifásico, quer seja monofásico. Nós temos diversos tipos de onda e diversos tipos de cargas que podem ser utilizadas no equipamento. A ideia, hoje, é de que a maior carga seja utilizada. Cada vez, nós utilizaremos um choque com carga máxima. E a cada 5 ciclos ou 2 minutos, nós iremos desfibrilar o paciente, se indicado. Nós poderemos estar utilizando o desfibrilador externo automático no suporte básico de vida, ou poderemos utilizar ainda o desfibrilador convencional, este já na presença do suporte avançado de vida ou a presença do médico. As duas entidades, as arritmias letais, cujo tratamento, o único tratamento efetivo é a desfibrilação, estão aqui desenhadas. Taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. De maneira mais ágil, o melhor instrumento para nós salvarmos vidas hoje, em especial nas emergências cardiológicas, é a utilização do desfibrilador. Motivo pelo qual nós iremos abordá-lo ainda mais à frente como um dos principais procedimentos a serem realizados como a desfibrilação. Nós no começo falamos em duas arritmias letais, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Nós já sabemos que parada cardiorrespiratória pode estar relacionado a 4 arritmias letais, 4 entidades. 2 delas nós já falamos. Agora nós iremos falar brevemente de 2 outras. Atividade elétrica sem pulso, também chamada de AESP, ou assistolia. A grande diferença acerca destas 2 outras modalidades de parada é que elas não são desfibriláveis. Não há indicação de desfibrilação para que nós possamos reverter estas 2 causas de parada. As 2 únicas indicações estão definidas na taquicardia ventricular sem pulso e na fibrilação ventricular. Na atividade elétrica sem pulso e na assistolia, não há indicação de desfibrilação. Nós utilizaremos outros procedimentos visando aumentar a sobrevida e diminuir a mortalidade quando nos deparamos com essas 2 modalidades de parada. Uma informação apenas é que a atividade elétrica sem pulso é uma das modalidades de parada, uma das arritmias letais mais frequentemente encontradas nas vítimas de trauma. Uma vez que a atividade elétrica sem pulso tem como principal causa a hipovolemia, a perda de volume, muito comum nas vítimas de trauma. No trauma, as vítimas costumam evoluir à morte ou a óbito em função do choque hipovolêmico hemorrágico, na maioria das vezes. Algumas vezes, em função do choque hipovolêmico não hemorrágico. Mas, de qualquer maneira, frequentemente estas 2 causas de morte, choque hipovolêmico hemorrágico e choque hipovolêmico não hemorrágico, caracterizam a modalidade de parada cardiorrespiratória, atividade elétrica sem pulso ou AESP, assim como a sistolia. Lembrando apenas que o tratamento não está indicada a desfibrilação, já diferente das 2 outras, cuja a mortalidade diminuída, nós alcançamos uma sobrevida maior utilizando o desfibrilador nessas 2 para revertê-las. E estes são os grandes princípios do atendimento emergencial, cardiológico e no trauma.
Em cardiologia, nós pensamos cada vez mais em desfibrilar. Nas emergências traumáticas, nós entendemos que frequentemente esse indivíduo não precisa ser desfibrilado e outras medidas se fazem necessárias. A prioridade no atendimento cardiológico é compressão cardíaca externa e desfibrilar se indicado. Só aí, quando nós já acionamos a ajuda e, por exemplo, no hospital, o suporte avançado de vida está disponível, nós iniciamos as intervenções invasivas. O suporte avançado de vida, ele está definido como um conjunto de manobras específicas que podem ser invasivas, com a utilização de equipamentos, mas que visam o retorno da circulação espontânea, RCE. Se nós falamos que no suporte básico de vida a intenção é a manutenção da vida, no suporte avançado de vida, a nossa intenção, as nossas ações visam fazer com que este coração volte a funcionar sozinho. E para isso, nós nos utilizamos de manobras invasivas, acesso venoso periférico, para a utilização de drogas, entre outros procedimentos. A nossa prioridade no suporte básico de vida nas emergências cardiológicas é a desfibrilação se indicada. Uma vez que esta desfibrilação tenha sido realizada, a ressuscitação cardiorrespiratória também tenha se iniciado, mas não reverteu o ritmo de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular, aí sim nós utilizamos aquelas manobras relacionadas ao suporte avançado de vida, se ele estiver disponível. E nós vamos agora relacionar estas etapas. Lembramos apenas que nós iniciamos o nosso atendimento segundo o método mnemônico CABD. Agora, nós iremos manter a ordem ABCD. Vamos ver. Manobras de ressuscitação avançadas. Vamos discutir cada uma delas. Uma vez que a desfibrilação tenha sido realizada e não houve êxito, nós procederemos ao suporte avançado de vida, realizado por médico, enfermeiro, entre outros profissionais de saúde, considerando a etapa ABCD. Isto pode ser realizado no atendimento pré-hospitalar, fora do ambiente hospitalar, ou no hospital, emergência, entre outras unidades na emergência. Por isso que é importante que nós caracterizemos o pedido de ajuda quando encontramos um paciente inconsciente, para que o suporte básico de vida possa atendê-lo, assim como o suporte avançado de vida possa ser acionado, caracterizando uma outra etapa do atendimento. Uma vez que esse indivíduo foi desfibrilado, mas não houve êxito em reverter a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular sem pulso, nós procederemos ao suporte avançado de vida. A primeira etapa no suporte avançado de vida é a instituição de uma via aérea definitiva. A intubação orotraqueal é um dos procedimentos que podem ser determinantes desta via aérea definitiva. Então, se nós lembrarmos, no suporte básico de vida, nós liberamos as vias aéreas utilizando a manobra de hiperextensão do pescoço e elevação do queixo. Esta manobra ainda pode ser utilizada aqui, mas seguida de uma via aérea definitiva, ou seja, a colocação de uma cânula através das vias aéreas até os pulmões, visando oxigenar, ventilar esse indivíduo com maior efetividade. Passando pelas vias aéreas superiores, a colocação de uma cânula direto, levando a uma oxigenação pulmonar, é a priorização agora nessa etapa do atendimento. Sempre antes da intubação orotraqueal, esse paciente será oxigenado.
importante nós lembrarmos que esse paciente não deve sofrer procedimentos sem oxigenação por mais de 30 segundos. Via de regra, oxigenamos o paciente, ventilamos, tenta-se a intubação orotraqueal. Caso não seja possível, 30 segundos, oxigena de novo e posteriormente se repete o procedimento tantas vezes quantas sejam necessárias. E isso irá otimizar o atendimento e o resultado final também ao paciente. A intubação orotraqueal, ela está caracterizada pelo uso, na maioria das vezes, em se tratando da cânula traqueal, da utilização de um laringoscópio. Este laringoscópio ajudará na visualização do trajeto por onde a cânula traqueal ou tubo traqueal deverá ser introduzido, visando chegar aos pulmões e, dessa maneira, ventilarmos melhor este paciente. A utilização do laringoscópio visando rebater a língua e facilitar a visualização e a introdução da cânula traqueal caracterizarão a etapa A, cuja a via aérea definitiva poderá ser instituída. Um aspecto importante, e nós precisamos considerar o protocolo de 2010 que foi revisto, é que antes de 2010, de 2005 a 2010, nós utilizávamos uma manobra chamada manobra de Selick. Irei escrever aqui, Selick. Esta manobra, ela visava comprimir os anéis cartilaginosos da traqueia, visando aumentar a visualização ao médico que iria introduzir a cânula traqueal. Este procedimento deixa de ser utilizado a partir do protocolo, da atualização do protocolo em 2010, uma vez que ele trouxe algumas complicações que findaram em não indicá-lo mais como utilização comum. Deixa de ser utilizada a manobra de Selick como suporte para intubação orotraqueal. Então nós vamos riscá-la aqui, e lembrando apenas que a partir de 2010, a manobra de Selick deixa de ser indicada como auxílio, como procedimento coadjuvante na intubação orotraqueal. Uma vez que a intubação orotraqueal tenha sido instituída, há necessidade de confirmação e a fixação adequada da cânula. Um dado importante aqui para nós é que 25% das intubações orotraqueais realizadas por médicos experientes não são alocadas, a cânula traqueal não está no pulmão. Ela adota uma outra área. É a mesma coisa que nós falarmos que, ainda que experiente no procedimento, o procedimento pode dar errado. Daí a necessidade de confirmação. A confirmação se dará a partir da ausculta da região epigástrica, determinando que a cânula não tenha ido para a área gástrica, para o estômago. Seguido da ausculta pulmonar nos seus ápices e nas suas bases. Então é a ausculta dos 5 pontos. A ausculta gástrica, e uma vez que não tenha, à medida que seja ventilado esse indivíduo e não haja ausculta gástrica, é porque certamente esta cânula traqueal está ventilando os pulmões. Agora, algumas vezes, nós precisamos determinar se introduzimos um pouco mais ou puxamos um pouco mais a cânula para que ela não se torne seletiva. Seletiva aqui é que algumas vezes a cânula está introduzida mais para o pulmão esquerdo ou mais para o pulmão direito. E nós precisamos alocá-la adequadamente. Uma questão de concurso que vem sendo cada vez mais arguída é qual é o tamanho adequado da cânula traqueal que deve ser utilizado. Nos indivíduos adultos, a cânula traqueal adequada, ideal, é de número 8. Um outro ponto importante é como saber se foi introduzida até o número certo, ou se ela está adequadamente introduzida. Então nós fazemos uma pequena conta. Nós multiplicamos
o tamanho da cânula, por 3, para definirmos se ela está na altura, ela possui uma numeração, se ela está na altura adequada. Então, vamos imaginar uma utilização de uma cânula 8. Então, nós saberíamos que o número da cânula adequado, a numeração dela, teria que estar no 24 para que esse paciente tivesse o tubo traqueal inserido corretamente. Então, uma cânula 8, parcialmente, a cânula traqueal teria sido inserida até o número 24. Inserida até o 24, isso indica que ela foi inserida numericamente da maneira mais correta. Menos que isso, talvez a cânula não esteja bem alocada, mais que isso, talvez esteja seletivo também. Então, a confirmação, a ausculta dos 5 pontos, mais a fixação adequada. A fixação se dará apenas após a confirmação da cânula. Para a confirmação da cânula, há necessidade de insuflar o cuff, ventilar e determinar se está adequado. Caso contrário, pode ser desinsuflado o cuff, reposicionada e reinsuflado o cuff com a fixação adequada da cânula traqueal. A etapa A, que seria instituir uma via aérea definitiva, terminado o suporte básico, estamos no suporte avançado de vida, a colocação de uma cânula traqueal, uma via aérea definitiva, a confirmação dessa cânula traqueal. Hoje nós temos um outro aspecto muito importante em relação à ventilação. Uma vez constatada que a intubação se deu com êxito, nós precisamos fixá-la adequadamente e ventilar adequadamente o paciente. Mas há um aspecto relacionado ao protocolo de 2010 muito importante. Desde novembro de 2010, a capnografia, a avaliação do gás carbônico exalado, passa a ser um padrão ouro para a ventilação de um indivíduo que esteja sendo beneficiado por uma via aérea definitiva. A capnografia numérica com onda plestimográfica, aquela onda que se faz cada vez que o indivíduo vai ser ventilado ou respira por meio de equipamentos, ela é um indicativo do retorno da circulação espontânea, ela é um indicativo de uma ventilação adequada e, desta maneira, passa a ser padrão ouro o uso do capnógrafo. Que mede a concentração de gás carbônico exalado. Aqui nós retornamos à etapa C, onde, ainda em parada, eu vou apagar aqui um pouco, ainda estando em parada cardiorrespiratória, já no suporte avançado de vida, nós poderemos lançar mão de alguns procedimentos. Vejam, nós podemos utilizar aqui o acesso venoso periférico. O acesso venoso periférico ele é muito útil para a utilização de drogas. Nós instituiremos, no mínimo, 2 acessos venosos periféricos, preferencialmente instituídos em fossa anticubital. 2 acessos venosos periféricos, preferencialmente em fossa anticubital. E um aspecto importante é que esses acessos venosos sejam calibrosos. Via de regra, nós utilizamos o catéter sobre agulha
para instituirmos um acesso venoso periférico na emergência. Um dos nomes comercialmente mais utilizados é abocate, gelco, mas esses são nomes comerciais. O dispositivo se chama catéter sobre agulha. Nós utilizamos nas emergências catéter sobre agulha para um acesso venoso periférico calibrosos, em geral número 14 ou 16 preferencialmente. Via de regra, na literatura está definida como número 14, o melhor diâmetro de catéter sobre agulha para a utilização de um acesso, para a instituição de um acesso venoso. E a partir daí nós podemos administrar as drogas. As drogas serão abordadas uma a uma mais à frente. Neste ínterim, nós estamos aqui realizando a ressuscitação cardiopulmonar. Ou seja, nós estaremos intercalando 3 grandes procedimentos. RCP, desfibrilação a cada 2 minutos e drogas, a utilização das drogas a cada 3 ou 5 minutos. Estes aspectos estão acontecendo correlatamente. Enquanto é prestada a RCP, a cada 2 minutos esse indivíduo pode ser desfibrilado novamente e as drogas podem ser administradas em paralelo a cada 3 ou 5 minutos. Um aspecto diferencial em relação às drogas, e que também vem sendo muito arguído nos concursos, é que as drogas devem ser administradas sempre seguidas de um flush ou um bolus de 20 ml. A droga é administrada seguida de um flush ou um bolus de 20 ml de soro fisiológico ou água destilada. E o membro do paciente erguido durante 30 segundos. Esta é uma maneira muito útil de termos a certeza ou a maior probabilidade de que essa droga chegou no coração, via veia cava superior. E aí ela vai conseguir a atividade terapêutica que nós esperamos. Se nós não fizermos esse bolus ou esse flush, possivelmente a droga vai ficar parada no acesso venoso ou na rede venosa, sem chegar ao coração. E o que nos interessa é que essa droga chegue ao coração, e para isso nós lavamos, empurramos com 20 ml de soro fisiológico ou água destilada, seguida do membro erguido por 30 segundos. Neste procedimento, nós ainda iremos realizar a desfibrilação se indicada. Posteriormente, nós seguiremos a etapa D, que aqui não irá significar desfibrilação. Esta etapa D, ela irá significar, eu só vou apagar aqui, diagnóstico diferencial, como nós veremos mais à frente. Uma vez que a desfibrilação vai estar sendo intercalada com a ressuscitação cardiopulmonar e a utilização de drogas, nós vamos insistir falando ainda mais sobre o desfibrilador, porque se trata do equipamento mais importante a ser utilizado nas emergências cardiológicas, que é o foco da nossa abordagem. Apenas para nós relembrarmos, quando da utilização do desfibrilador, a primeira etapa será ligar o equipamento. Uma vez o equipamento ligado, a regulagem ele permanece desligado. Via de regra, os equipamentos são muito semelhantes, com algumas diferenças entre si, mas a operação deles é muito semelhante. Nós iremos ligar o aparelho visando monitorar com as pás do equipamento, encostando ao tórax do paciente, para identificarmos se ele apresenta uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso. Uma vez que ao monitor nós identifiquemos uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso, nós estabeleceremos a maior carga possível
deste equipamento. Aqui no caso, nós temos um equipamento monofásico cuja a sua maior carga é de 360 joules. Nós temos equipamentos bifásicos que operam com 170 joules como carga máxima. Nós temos equipamentos bifásicos que operam com 200 joules carga máxima. Nós temos outros equipamentos bifásicos que operam com carga máxima 220 joules. O importante é nós sabermos que para a desfibrilação, a carga máxima é que será utilizada. Cada vez que nós vamos utilizar o desfibrilador, nós passamos gel de eletrocardiograma, que na verdade é uma mistura de água com sal em forma de geleia, para aumentar a condutividade elétrica. Passamos no tórax, encostamos as pás e, se indicado, após o estabelecimento da carga máxima do equipamento, sempre nos referimos a eu me afasto, vocês se afastam, todos se afastam e aplicamos a descarga no tórax do paciente, visando reverter a fibrilação ventricular ou ataque cardíaco ventricular sem pulso. Então, via de regra, nós ligamos, posicionamos já no 360 joules, o próprio equipamento, ele já, quando ligado, ele já vai frequentemente direto para a monitorização com as pás. Então, isso não é necessário regular. Encostou as pás ao tórax, ele já vai mostrar o traçado. Um outro aspecto que eu quero aqui definir, é claro, eu estabeleço a carga, mas eu preciso dizer para o aparelho que eu quero utilizar esta carga. E dessa maneira, eu aperto o botão de carga. E ele irá me disponibilizar a carga que eu regular aqui. Isso também pode ser feito nas pás. Em geral, nas pás do equipamento, eu posso determinar que eu quero aquela carga disponível e, uma vez estabelecida ali, na sequência ele irá fazer isso. Por fim, eu quero discutir um aspecto aqui. Eu vou apagar mais uma vez. Um aspecto muito importante, que é uma dúvida frequente, e que vem sendo bastante arguída nos concursos e nas avaliações em empresas particulares. Qual seria a diferença entre cardioversão elétrica e desfibrilação? Quando eu utilizo uma e quando eu utilizo a outra? Então vamos começar a construir essa ideia. A principal ideia é de que cardioversor e desfibrilador são um equipamento só. Via de regra, ele é um desfibrilador que pode fornecer cargas como um cardioversor elétrico. Vamos pensar. Nós já discutimos anteriormente que a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso têm como único tratamento efetivo a desfibrilação. Ou seja, nós vamos estabelecer a carga máxima, vamos untar o tórax da vítima, do paciente, com o gel, encostar as pás e, confirmando que ninguém está próximo ao equipamento, desfibrilamos. Vejam que prontamente a carga máxima elétrica vai estar disponibilizada. A desfibrilação vai estar indicada apenas nesses dois aspectos. Mas quando nós poderemos utilizar o desfibrilador como cardioversor elétrico? Nas seguintes situações. Nas taquiarritmias instáveis, nós utilizaremos a cardioversão elétrica. E o que seriam as taquiarritmias instáveis? Nós já sabemos que as frequências cardíacas iguais ou maiores a 100 batimentos por minuto, caracterizam as taquicardias. Algumas vezes, a frequência cardíaca está tão acelerada, e em especial quando ela possui uma frequência igual ou maior a 150 batimentos por minuto, o coração está contraindo de maneira tão rápida que ele não consegue gerar um fluxo sanguíneo adequado ao cérebro. Daí caracterizamos
caracterizando o que nós chamamos de instabilidade hemodinâmica relacionada a uma taquiarritmia. Nesta situação, a cardioversão elétrica está indicada. E qual seria a diferença entre cardioversão elétrica e desfibrilação? Para a cardioversão elétrica, nós precisaremos monitorar o paciente. Nós utilizaremos um cabo de monitoração. Nós temos aqui um cabo de monitoração. Esse cabo será posicionado, colado ao tórax do paciente por meio de eletrodos autoadesivos. Esses eletrodos autoadesivos são, via de regra, colocados logo abaixo da clavícula do lado direito, logo abaixo da clavícula do lado esquerdo e também logo abaixo os arcos costais do lado esquerdo. Via de regra, segundo o padrão americano, que utiliza 3 cores, branca, vermelha e preta, nós colocaremos da seguinte maneira: branco do lado direito, vermelho do lado esquerdo na parte superior e preto do lado esquerdo na parte inferior. Pronto, nós teremos aí monitorado o paciente do ponto de vista cardiológico. Nós poderemos ver qual é o ritmo cardíaco dele, qual é a frequência cardíaca dele. E poderíamos fazer dessa maneira, nessa primeira etapa, a cardioversão elétrica. A cardioversão elétrica, tendo sido realizada a monitoração cardíaca do paciente, ela também possui cargas elétricas menores. Se na desfibrilação ventricular, na fibrilação ventricular ou na taquicardia ventricular sem pulso, eu utilizo a carga máxima, para a cardioversão elétrica, eu utilizo cargas menores, a partir de 50 joules, e eu posso ir escalonando, aumentando essas cargas, 100, 150, mas sem atingir as cargas máximas, porque, via de regra, não há essa necessidade ou essa indicação. Quando nós determinamos que um paciente está instável, em função da taquiarritmia, a instabilidade hemodinâmica em função da taquiarritmia, nós falamos em basicamente 4 sinais e sintomas. Seriam assim: um dos primeiros sinais e sintomas, a lipotímia, que é aquela sensação de desmaio. O coração está batendo tão rápido que não consegue irrigar o cérebro adequadamente. E o paciente começa a evoluir com uma sensação de desmaio ou de tontura. Na sequência, se essa sensação de desmaio permanecer ou aumentar, a tendência é que o paciente evolua ao rebaixamento do nível de consciência, ou mesmo a síncope, o desmaio. Um outro sinal de instabilidade hemodinâmica relacionada à taquiarritmia, a frequência muito alta, é a dor torácica, uma vez que o miocárdio irá sofrer por uma diminuição na sua oferta de oxigênio, dada a frequência cardíaca muito alta e o consumo de oxigênio muito alto. E, por fim, um outro sinal de instabilidade hemodinâmica é a hipotensão arterial. Se o coração está bombeando muito rápido, ele não consegue ser preenchido por sangue para bombear sangue. E dessa maneira, a pressão arterial sistêmica, que é diretamente relacionada ao débito cardíaco, a quantidade de sangue que o coração bombeia cada vez que contrai, estando o débito cardíaco diminuído, a pressão arterial também irá diminuir. Então, esses são os 4 sinais de instabilidade hemodinâmica que nós temos que ter em mente para o atendimento de um paciente que apresente uma frequência cardíaca muito alta e que podem ser determinantes para que ele seja submetido à cardioversão elétrica. O paciente foi monitorado, recebe oxigênio suplementar por catéter nasal de O2, 2 a 6 litros por minuto. O paciente também pode receber uma sedação leve para que ele não se lembre do procedimento que vai ser realizado, e é muito acertado que essa
essa sedação seja feita de acordo com o quilo-peso do paciente, não uma dosagem aleatória, mas uma dosagem determinada pelo seu peso. Uma vez sedado esse paciente, é estabelecida a carga, a cardioversão elétrica é realizada, nós acionamos a impressão do equipamento, ele começa a imprimir como está se comportando aquele coração, é administrada a carga, mas antes de tudo, nós precisamos pressionar o botão de sincronizado. Quando nós definimos que é necessário monitorar o paciente, a monitoração cardíaca é para que o aparelho possa sincronizar a descarga elétrica com a onda elétrica acertada, visando diminuir a possibilidade de desencadear um outro ritmo letal. Então, na cardioversão elétrica, a descarga elétrica ela é sincronizada. Na fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso e na desfibrilação, não há sincronização da descarga elétrica, caracterizando esta como grande diferencial entre a cardioversão elétrica sincronizada e a desfibrilação não é sincronizada. Nós temos diversos tipos de equipamentos, todos eles operando do ponto de vista teórico de maneira muito semelhante, mas com alguns recursos a mais ou não. Lembrando apenas que a grande eventualidade relacionada à emergência cardiológica está relacionada à fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, assim como a cardioversão elétrica nas taquiarritmias instáveis. Nós abordamos, então, do ponto de vista das emergências cardiológicas, a utilização das pás do desfibrilador, visando analisar o ritmo cardíaco e também para a desfibrilação ou a cardioversão elétrica nas taquiarritmias instáveis. Nós definimos agora que o cardioversor elétrico pode ser utilizado nestas situações, assim como o desfibrilador nas arritmias letais, caracterizando as suas diferenças. E tenho a certeza de que estas questões são fortemente abordadas nos concursos. Para a cardioversão elétrica, é importante nós sincronizarmos o equipamento. A onda R, que é a deflexão, a parte mais alta da ponta da onda positiva, é que receberá a carga elétrica. Por isso que quando nós apertamos sincronizado, surge uma pequena seta em cima de cada onda R. Ali será liberada a carga elétrica, visando evitar que o paciente evolua a um outro quadro ou a uma outra arritmia. Por isso, passa a se chamar de cardioversão sincronizada, cardioversão elétrica. Na desfibrilação, nós não temos essa preocupação e utilizamos a carga máxima. Aqui, nós exemplificamos que tanto na desfibrilação como na cardioversão elétrica, a colocação das pás vai se dar segundo uma maneira clássica. Infraclavicular, do lado direito, e posterior aos arcos costais à esquerda. Posicionaremos desta maneira as pás do desfibrilador. Mas nós também evidenciamos aqui, o paciente está monitorado, possivelmente aqui caracterizando uma cardioversão elétrica que vai ser realizada. Um outro aspecto é que o paciente, depois do suporte básico de vida, e ele vai ser atendido no suporte avançado de vida, ele vai ser submetido a uma intubação orotraqueal, a confirmação, acesso venoso periférico, 2 acessos venosos periféricos calibrosos, preferencialmente em fossa anticubital, mas ele também será monitorado. Cada vez que ele for desfibrilado, nós teremos prontamente, a partir da monitoração cardíaca também, o acompanhamento se ele permanece em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, seguido da RCP. Um aspecto primordial também é que, quando o paciente está sendo atendido no suporte básico de vida e ele está sendo ventilado
com bolsa, válvula, máscara, reservatório, ambu, nós mantemos uma relação de 30 compressões para 2 ventilações. Já o paciente que esteja com uma via aérea definitiva, esta ventilação se dá de maneira assincrônica. O paciente será ventilado a cada 6 ou 8 segundos. E a compressão cardíaca externa será feita continuamente com intervalos a cada 2 minutos para uma nova avaliação da necessidade de nova desfibrilação. Desta maneira, no suporte básico de vida, 30:2, 30 compressões para, ventila 2 vezes. No suporte avançado de vida, as compressões cardíacas externas são ininterruptas, mantendo uma frequência acima de 100. E as ventilações serão ofertadas a cada 6 ou 8 segundos. Na ventilação assincrônica, suporte avançado de vida. E na ventilação sincronizada, para de comprimir, para ventilar, no suporte básico de vida, caracterizando aqui uma das questões mais arguídas hoje nos concursos. Nós iremos finalizar com esse slide, representando aqui as 2 maiores emergências relacionadas à área de cardiologia: fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Nós temos aqui o que nós chamamos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, caracterizadas por um ritmo caótico, não há nenhuma onda claramente evidenciável, a frequência está caracterizada muito alta, embora o coração não consiga bombear sangue, ele está mantendo uma frequência muito alta. Ele apresenta uma atividade elétrica muito intensa, mas sem conseguir bombear sangue. O importante é que nós caracterizemos que nessas 2 modalidades de parada, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, não haja retardo, demora para a desfibrilação, que é o tratamento de eleição para essas modalidades de parada. Eu agradeço a atenção e um bom estudo.